Reconecta. Olá, seja bem-vindo ao Reconecta, um podcast que traz reflexões sobre a conexão entre o ser humano e o seu ambiente natural. Convidados como pensadores, cientistas e comunicadores vão apresentar caminhos para a gente viver em maior harmonia com a natureza e tomar ações que façam a diferença para tornar a sociedade mais equilibrada, sustentável, durável e saudável. Eu sou Rafael Duarte, jornalista, documentarista, fotógrafo e diretor criativo da Bombalaio, e há muitos anos eu trabalho nessa área ambiental. Eu criei esse podcast para aprofundar por aqui o debate sobre as questões ambientais que o planeta enfrenta nesse momento, contextualizadas à nossa vida enquanto seres humanos. Já que nós somos o problema, também precisamos ser a solução. E o assunto de estreia é a conexão entre o homem e a natureza. Em que pé isso tá? Esse episódio é o de estreia da primeira temporada do Reconecta, que terá 10 episódios que vão ao ar de 15 em 15 dias, a cada 2 sextas-feiras. Essa primeira temporada está toda sendo gravada remotamente, das nossas casas, respeitando as regras do isolamento social dada a crise do coronavírus. Nesse primeiro, eu vou contar para vocês o que me levou, justo eu que trabalho tanto com imagem, a criar esse canal sonoro para provocar pensamentos. Para quem não me conhece, eu começo me apresentando. Eu trabalho com a temática ambiental há mais de 10 anos e a conservação passou a ser uma pauta pessoal e profissional na minha vida. Dos meus 7 filmes e 4 livros publicados, muitos deles são ligados a questões ambientais ou refletem sobre paisagens naturais e a nossa relação com elas. Como jornalista e fotógrafo, colaborei com vários veículos nacionais e internacionais, como por exemplo o Globo, a National Geographic, a Go Outside, a Vice, o Extremos, entre vários outros. Nos últimos 12 anos eu percorri vários destinos fotografando a natureza e comunidades em lugares remotos. E passei a me interessar muito em documentar o comportamento humano integrado com a natureza. Com a minha equipe de expedições a Miramundos, produzimos diversas reportagens, documentários e livros com o objetivo de estimular a conservação cultural, ambiental e histórica de diversos lugares do planeta. Depois de fazer um mestrado em cinema e audiovisual na Sorbonne, na França, há 7 anos, eu resolvi criar uma produtora e editora especializada em storytelling transmídia. E assim nasceu a Bombalaio, que atua nessa área socioambiental. Agora estamos passando por um momento histórico, crucial, e 2020 é um ano crítico. Temos apenas 10 anos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o clima está mudando, há unidade de conservação e povos indígenas ameaçados, e a ciência, essa daí tem até gente que não está acreditando mais. Temos muitos desafios pela frente, como as mudanças do clima, as catástrofes ambientais, o desmatamento, a extinção das espécies e também várias pandemias que podem continuar transformando de forma drástica as nossas vidas. E para refletir sobre o futuro do nosso ambiente, eu decidi convidar pessoas que admiro para algumas conversas. Eu já te agradeço de antemão por emprestar seus ouvidos para esses nossos encontros aqui que vão ser quinzenais. Então vamos lá? Hora de reconectar. No episódio 1, eu tenho o prazer de conversar com um cara que eu admiro muito, que é o Ailton Krenak. Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É uma das lideranças indígenas mais importantes no Brasil e também é conhecido como visionário e ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Em abril, ele lançou pela Companhia das Letras o e-book O Amanhã Não Está à Venda, que pode ser baixado gratuitamente pela internet. A publicação é uma compilação de 3 entrevistas concedidas para William Lau Filho, do Estado de Minas, para Cristiana Martins, do Jornal Globo, e também para o Jornal Português Expresso de Lisboa. Olá, Ailton. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Rafael. Estamos aqui na margem do Uatu, o Rio Doce, na aldeia Krenak, e eu estou aqui com a minha família já há cerca de 2 meses fazendo quarentena. É uma reserva indígena que ajunta 130 famílias do povo Krenak e estão espalhados aqui dentro da reserva, cada um na sua casa, fazendo uma quarentena coletiva. Ela é uma quarentena coletiva porque o acordo sobre o seu funcionamento, ele é feito sob o controle social de uma comunidade indígena que decidiu evitar o contágio. E para evitar o contágio, foi ficar quieto aqui dentro do território, evitando aglomeração e tentando orientar os vizinhos também para o fluxo, para não ficar entrando gente da cidade para cá.
Nós estamos aqui no Médio Rio Doce, vizinhos de Resplendor, Aimorés, Governador Valadares está a 100 quilômetros daqui e lá já teve óbitos. Ao nosso redor também já foi anunciado alguns contágios, mas felizmente ainda não houve óbito aqui ao redor da reserva e nem aqui dentro. E tá tudo bem com você, com a sua família? Vocês estão levando bem esse período? Olha, levar bem é uma impossibilidade, porque nós estamos todos em suspensão. Ninguém nem está dormindo bem, né? Ou passando o dia totalmente bem, porque ao longo do dia você ouve notícias, tem relatos de mais mortandade, já chegamos a beirar o número de 1.000 pessoas mortas por dia, e isso vai alarmando todo mundo, independente de ser aqui na aldeia ou de ser em Manaus. Manaus é uma cidade indígena, tem 30 mil indígenas vivendo em situação urbana em Manaus. Eles são nossos parentes e eles se comunicam com a gente. Eu tenho notícias frequentes dos nossos irmãos indígenas que estão na bacia do Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, lá do outro lado dos Solimões, depois de Manaus virando para Letícia, virando ali para Benjamin Constante, Tabatinga, tem o nosso parente Ticuna. Entre os Cocamas já teve mais de 50 óbitos, uma mesma família indígena, porque teve um contágio comunitário. Um contágio comunitário significa alguém que vive em comunidade, contraiu o vírus sem saber e passou para todo mundo. Então foi uma mortandade. Um fenômeno que só aconteceu em área urbana com aqueles velhinhos que estavam internados num hospital de geriatria e todos contraíram o vírus. Você lembra? É impossível, né, a gente ficar tranquilo com essa situação, né? Mesmo que a gente estivesse olhando só do ponto de vista sanitário da pandemia, todo mundo já está sobressaltado. O que me motivou muito a criar esse podcast foi estimular, né, reflexões sobre a necessidade de uma conexão constante entre o ser humano e a natureza. Krenak, lendo o seu e-book da Companhia das Letras, O Amanhã Não Está à Venda, você cita o termo de que o ser humano se divorciou da natureza. A minha pergunta é, em que momento que o ser humano, então, fez esse divórcio? Olha, quem dera que eu soubesse o momento desse evento, porque eu acho que ele foi tão invisível, ele foi tão improvável de que a gente percebesse, porque ele aconteceu como se uma célula tivesse feito uma duplicação. Quando a gente estuda, né, as células, a gente já fica surpreso de ver como que elas se subdividem, como que elas se multiplicam, que fenômeno fantástico. Então, em algum momento, nossa mentalidade de seres integrado com todos os outros na vida, na história, ali pela Idade Média, os povos não indígenas, os brancos europeus, eles faziam os cultos à Mãe Terra, celebrando a época do plantio, aquelas festas que os romanos também faziam antes, celebrando a fertilidade. E eles celebravam a fertilidade, essa fertilidade era da terra produzindo grãos, comida, e produzindo peixes e caça, alimento, prosperidade. Essa ideia de uma negociação dos humanos com o organismo vivo da terra para prover suas demandas, ela é uma ideia muito sensível, porque ela supõe uma inteligência e uma atenção sensível de quem está pensando esse mundo, pensando um mundo criativo, próspero e cheio de fecundidade, né? A capacidade de fecundação. Esse mundo que os brancos também cultivavam entre os romanos e depois mais tarde, ele foi sendo abandonado para pensar o mundo como uma coisa que a gente pode gerir, administrar. Ao invés de a gente pedir, a gente administra. Desde que o homem começou a achar que ele podia administrar a vida na Terra, ele entrou pelo cano. E esse cano é um longo e longo cano de esgoto. Não é de oxigênio.
Você citou que essa questão que você fala muito também do organismo vivo. Como é que está a vitalidade desse organismo atualmente? Esse organismo, ele é autorregenerativo. Ele é o regenerante de Gaia. Na fala da Lee Margulis, a companheira do grande cosmólogo Carl Sagan, e também colega de pesquisa de outros grandes estudiosos que chegaram à conclusão há mais de 40 anos atrás e provaram isso numa teoria de Gaia, que a Terra ela não é viva só no sentido místico, ela é viva no sentido geofísico, geológico e cosmológico. Ela está ligada a outros terminais de inteligência no cosmo. Além de ser genial e inteligente, ela é conectada com outras genialidades cósmicas que tornam ela totalmente além das nossas capacidades predatórias. Nós, os humanos, não temos capacidade de incidir sobre esse organismo porque ele tem o poder de nos repelir. Nós somos um organismo compartilhando a vida com o vasto organismo da vida na Terra. Se a gente não for compatível, ela descarta a gente. Nós somos uma espécie descartável. E enquanto você destaca, né, o poder, a força da natureza, o poder regenerativo que ela tem, do outro lado o ser humano tá doente, né? Tá doente em massa. É irônico, né? Isso, de certa forma, se voltar contra ele, né? De certa forma. Uma imagem que ajuda a nossa compreensão desse fenômeno que você evocou é que, se você estiver na margem do rio Ganges, nas escadarias do Ganges, num dia de festa, você vai ver milhares de pessoas descendo as escadas como se estivessem saltando no paraíso, entrando no Ganges para se banhar e para fazer seus ritos de purificação. Mas se você for um ocidental, você vai ficar bem afastado para que a água não respingue você, porque para você aquela água está podre, suja. O ponto de vista que nós olhamos o mundo, ele é muito determinante. As pessoas podem achar que a Terra está sendo flagelada e não entender que nós, os humanos, é que estamos com essa energia revelando para nós que nós estamos flagelados. Só que nós não temos capacidade de acolher essa realidade, a gente repele essa realidade, nos divorciando dos organismos vivos que nos alertam e fazendo eles emudecerem. A gente pode tirar a voz deles, tirar o som deles, para não ouvir o que eles estão falando. Eles estão dizendo que nós estamos estragados. Ailton, é um prazer muito grande ter você nesse episódio de estreia do Reconecta, porque você é de uma região que eu cresci de certa forma, eu passei um quarto da minha vida na cidade de Aimorés, vizinha aí de Resplendor, e conheço muito essa região aí, com a mítica Pedra Lorena, enfim, as águas do Rio Doce, do Rio Manhuaçu. Enfim, Aimorés sempre teve o Rio Doce como símbolo e recentemente fizeram um desvio, tiraram o rio da cidade, deixaram só 10% do rio, virou uma outra coisa a cidade para fazer um desvio, fazer uma hidrelétrica, enfim. Falar com você nesse contexto ambiental, sem falar da sua casa e sem falar da mineração, que é algo tão marcante dessa região dentro da história do Brasil, é impossível, né? Sendo que recentemente a gente teve uma tragédia grande, a tragédia de Mariana, que destruiu, né, o querido Rio Doce, que se chama de Uatu. A minha pergunta em relação à questão da mineração é a seguinte: como é que você vê a relação do ser humano hoje em dia, principalmente, né, do homem branco, poderoso, em relação à extração dos recursos naturais do nosso país? Nós estamos todos, sem distinção de
origem, digamos assim, se somos brancos ou negros ou índios, nós estamos todos engolfados por uma cultura global extrativista. Ela extrai dos oceanos tudo que pode, desde energia até a ração para animais, alimento, suprimentos para medicina, para tudo. Além de todos os outros usos econômicos que é feito dos oceanos. Os oceanos são uma grande feira onde todo mundo faz negócio. A Terra, ela é disputada de uma maneira voraz, onde entendem que tem um recurso estratégico, petróleo, minério, ouro, qualquer outra coisa. E essa economização da vida, transformar tudo em mercadoria, é uma doença grave que já nos afeta a todos, em todos os cantos do planeta. Não tem nenhum continente que não está com essa doença. Se nós estamos todos aferrados a essa doença da mercadoria, de transformar tudo em mercadoria, uma montanha vira minério, entra num trem e vai para algum lugar que vira chapas, que vira objetos, que vira uma tralha produzida para atender uma demanda de mercadoria que vai desde o liquidificador, a hélice do helicóptero, o motor do barco, a moto, o caminhão, o ônibus, toda essa parafernália, ou a panela, a frigideira, a cafeteira, a cadeira, toda essa tralha que nós listamos, que chegaria provavelmente à casa dos milhares de objetos, são inúteis. Você não precisa de nenhum deles para você viver agora, essa meia hora que nós estamos conversando um com o outro. Se eles desaparecerem todos, pelo menos durante essa meia hora, você não vai fazer falta para você. Mas assim que terminar essa meia hora, você vai sair enfurecido, caçando essa lista. No supermercado, no hospital, na farmácia, em algum lugar. Porque nós estamos totalmente envolvidos com a materialidade das coisas. Tudo tem que virar mercadoria. Se você olhar uma paisagem e ela for só uma paisagem que alimenta seu espírito, sua capacidade de apreciação da vida, é pouco. Você tem que transformar aquela paisagem numa contabilidade. Você olha uma montanha e calcula quantas toneladas de minério ela tem. Você olha um rio como o Xingu e calcula quantos megawatts, quilowatts, superwatts ele vai ter. Então, assim, é uma doença do homem econômico, digamos assim. Todos contraíram essa doença e ela é muito pior do que o Covid-19. E em relação à riqueza das florestas, muitos economistas têm teorias e cálculos que provam que uma floresta em pé vale mais do que uma floresta derrubada. É um contrassenso isso, né? É um sentido utilitário. Você só pode ficar vivo pelo tanto que você pode valer. É como se você precisasse ter um lastro que garante que você vai ficar vivo, porque tem uma coisa em você que nós vamos tirar depois. É uma miséria. Ainda no seu e-book O Amanhã Não Está à Venda, você sugere até uma crítica ao modelo econômico que rege o mundo atualmente. Tem um trecho que você fala o seguinte, abre aspas, dizer que a economia é o que mais importa é dizer que o navio é mais importante do que a tripulação, fecha aspas. Aí eu te pergunto, o que te levou a ter essa imagem? O que me levou a ter essa imagem foi o fato de que ela é mais didática e ela é mais assimilável pela mente comum. Porque, na verdade, o que eu estou falando é de uma perspectiva bem subjetiva. A compreensão de que o navio é mais importante do que a tripulação significa negar o sentido da vida. Se a vida mesmo não tem valor, não tem importância, então nada mais tem importância. Nada. E seria ingênuo fazer um reclamo sobre a natureza, pedir para proteger a natureza, respeitar e amar a natureza ou qualquer coisa parecida, para alguém que já decidiu de antemão que a vida não vale nada. Nós tivemos recentemente um ministro dizendo que queria aproveitar o fato de estar todo mundo chapado de doença ou aterrorizado pela pandemia para fazer um assalto aos diferentes biomas, a Mata Atlântica, a floresta amazônica, o subsolo, as águas,
porque ele sugeriu que houvesse um relaxamento total de todo o controle social sobre essas riquezas comuns, naturais, e que elas fossem devastadas pelo capital privado como uma oportunidade que ele está dando. Então ele está abrindo as porteiras para passar todo o seu gado, como ele disse. E chama muito a atenção justamente as declarações do ministro Weintraub e as declarações do ministro Ricardo Salles, inclusive entidades e organizações que atuam em defesa do meio ambiente, emitiram nota repudiando a declaração do ministro, que nessa reunião declarou que o governo devia aproveitar a oportunidade trazida pela pandemia do coronavírus para ir passando a boiada em medidas regulatórias. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos. Nós estamos diante de uma declaração clara de uma pessoa que não acredita que a vida tenha valor. A vida de nada, nem da natureza, nem dos humanos. Então, se nós estamos diante de uma declaração dessa, de uma pessoa que tem lugar de destaque nesse mundo materialista que a gente vive, nós estamos tendo uma verbalização clara de que esse tipo de pensamento, de que a vida não vale nada, tem seguidores. E nós estamos diante de um tempo tão miserável que uma pessoa pública fala isso e tem seguidores. Então quer dizer que o buraco é grande. Esse comentário dele teve um tom, digamos assim, de uma política exploratória. Eu separei aqui um trecho, que eu sei que você gosta de música, da canção que levou a Mangueira a ser campeã no Carnaval do ano passado. A cantora Milena Godolfin mandou especialmente aqui para o podcast esse trecho do Samba da Mangueira. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Eu achei interessante trazer uma reflexão, né, sobre a história de exploração mais recente do Brasil, né, dos últimos 500 e tantos anos, porque justamente foi feito num palco de massa, né, para massa. Como você estava falando, que você tem a preocupação de codificar muitas vezes o seu pensamento para que alcance mais pessoas. Eu achei muito interessante essa reflexão estar aqui. E aí eu queria te perguntar o seguinte: essa atitude exploratória tem alguma relação com a desconexão que o ser humano tem muitas vezes com as questões da natureza? Eu chamei de divórcio, né? O divórcio da humanidade, um divórcio dos humanos em relação à natureza, como uma imensa rede de conexões involuntárias. Você não precisa ligar nenhuma chave. Essas relações, elas são a priori, elas são relações intrínsecas. Nós estamos na biosfera do planeta Terra. Se nós nos tornarmos uma espécie muito agressiva e destrutiva, o organismo da Terra tem o poder de nos
desligar. Essa compreensão, ela é também uma resposta a essa poesia da música, né, da letra da música da Mangueira, e ela nos abre de alguma maneira uma perspectiva de confiança na capacidade regenerativa do vasto organismo que nós habitamos, independente da nossa permanência aqui. Então, é sem interesse pessoal. Eu gostaria que a Terra continuasse bonita e saudável, sem nenhum interesse pessoal. Eu não preciso estar aqui. Mas tem gente que prefere assaltar esse paraíso terrestre e fazer isso virar um brinquedo particular dele. É um ego doente, a gente precisa superar isso. A gente está vivendo agora num mundo tão moderno, né, Ailton? E com tantas ferramentas e com tanta demanda por recursos. Mas eu acho que seria muito interessante ouvir de você o que a sociedade moderna poderia prestar atenção para aprender com os povos indígenas no contexto de 2020, hoje em dia. Hein, Rafael? Esta premissa de que o mundo moderno demanda por alguma coisa, ela é um paradigma com o qual eu não concordo. Eu não concordo que essa sociedade moderna demande por tanta coisa assim, senão que ela é induzida todo o tempo a querer alguma coisa que não existe aqui e agora. E isso implica na transformação da imensidão de recursos que o planeta tem em mercadoria. Eu não concordo com isso. Eu acho que essa imensa humanidade não tem o direito como espécie de submeter todas as outras espécies para atender a sua encomenda de balcão. Seria como alguém sentar num restaurante e dizer: eu quero comer bife de cabras da montanha de não sei onde, e você ter que sair correndo e buscar aquela cabra da montanha não sei onde para dar para o glutão que está sentado na mesa. Isso é um crime contra as outras espécies. Isso é um ecocídio. Você já deve ter escutado falar na palavra genocídio, mas pouca gente escuta falar no ecocídio. O ecocídio é matar o ecossistema da vida na Terra, o ecossistema que proporciona vida para os humanos. Porque o ecossistema que proporciona vida para os humanos não proporciona vida para as borboletas, por exemplo, ou para os pássaros, para o sanhaço que vem no pé de mamão. Esse vírus, ele tem um endereço certo, é o Homo sapiens. E o Homo sapiens está se fazendo de besta, fingindo que não é com ele. Não tem nenhum outro ser sendo desligado. E ele ainda não se tocou. Tem uma história, Rafael, eu sou filiado a uma tradição de oralidade. Meus textos que foram publicados em 2 ou 3 livros foram falados. Depois eles foram transcritos. Então, quando eu estou refletindo, eu sou muito informado pelas histórias antigas. Um alerta que me ocorreu é que tem uma história do pessoal andando numa trilha, como se fosse uma trilha indiana, né? Ela tem o nome de trilha indiana porque um vai acompanhando o passo do outro, dentro da floresta. Os últimos caras da fila estavam sendo abduzidos, eles sumiam. E o pessoal que puxava a fila não via que o fim da fila lá atrás já estava sendo abduzido. Na cabeça deles tinha uma longa fila, até chegar num sujeito que estava puxando a fila e entender que ele estava sozinho. A tragédia que nós estamos experimentando hoje, com gente morrendo em vários lugares do mundo, parece essa fila indiana. Quem está vivo puxando a fila nem se lembra quem estava lá atrás na fila, sendo que alguns deles já morreram. A maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast tiveram contato com gente que perdeu familiares, perdeu um amigo, um conhecido, sei lá, um primo. Todo mundo perdeu algum sentido na sua vida. Todo mundo perdeu alguma coisa, mas ainda não entenderam que o próximo pode ser você, eu,
porque é muito difícil admitir essa proximidade com a tragédia. A gente prefere que a tragédia aconteça longe da gente, em outro lugar. Mas nós temos que ficar alerta. Quando eu disse que o amanhã não está à venda, era no sentido da gente não projetar para o dia de amanhã as mesmas expectativas que a gente vivia até hoje. As pessoas achando que tem que ter tudo, que tem que demandar tudo, que tem que tirar as montanhas, tirar as florestas, comer o planeta para atender a uma demanda global. Isso é uma mentira. Por isso que eu disse que é um paradigma que sustenta uma argumentação, uma pergunta, mas que o próprio paradigma é que tem que ser posto em questão. Desde a década de 90, quando foi feita a Conferência do Rio, a ECO 92, tem gente, tem instituições, fundações, pessoas, cientistas, grupos trabalhando no mundo inteiro, criando um alerta sobre a mudança do clima no planeta. E nós ainda somos incapazes de entender uma tragédia na bacia de um rio como o Rio Doce, que é um rio que afeta a mim, a você tem memória desse lugar. Então, se esse rio, que é só um neurônio desse organismo imenso, sofre um dano e a gente não consegue abordar ele, não consegue estar próximo dele, entender o evento, a maioria das pessoas não entende esse evento, ficam inventando, fazendo tudo quanto é conversa, mas não conseguem ficar próximo do sentido extra-humano que essa tragédia socioambiental representa. Porque além das pessoas perder as coisas, a vida perdeu também capacidade de autorregeneração nesse filamento de vida que é o Rio Doce, né? Ele sofreu um dano, tem 4 anos, e até hoje a aldeia Krenak é abastecida por caminhão-pipa. Ailton, por isso que você também diz que a Terra está pedindo silêncio para a humanidade, num contexto onde que o homem deveria abandonar o antropocentrismo? Eu não acredito que seja possível o homem se desfazer dessa sua casca dura que trouxe ele para o antropoceno. Mas eu acho que ele podia pelo menos despertar a consciência da potência danosa que ele desenvolveu aqui na Terra e tentar regular essa capacidade de dano, conter esse potencial de dano nos termos de respeito com o planeta onde nós estamos. E talvez seja convocar para um estado de consciência que ainda está muito aquém da nossa normalidade. A Terra está pedindo silêncio para ver se a gente consegue pelo menos saber o que nós estamos fazendo. Eu já vi você defendendo em algumas situações a necessidade do homem criar e manter floresta ativamente, né? Uma sabedoria indígena antiga, tratar as florestas como se ela fosse um jardim, né? Algo que você cultiva, que você gosta, que você quer ver crescer, quer ver em pé, quer ver bonito, né? Em algumas culturas engajadas nessa coisa do mercado, da economia, é aproveitado essa ideia da floresta como uma dádiva que deve ser reparada e transmitida ao longo de gerações, tanto que existem florestas plantadas em vários lugares do mundo. Só que a razão por que plantam essas florestas é econômica. Ela foi um aproveitamento de uma ideia maravilhosa que cria resiliência e restauração planetária, só que ela foi apropriada como particular. Tem florestas no mundo que são plantadas exclusivamente para dar lucro. Aquelas voltadas, por exemplo, para a indústria da celulose e outras coisas do tipo, elas estão subordinadas a uma coisa de valor de mercado. Mas nós estamos falando de cultivar florestas no sentido de jardins restaurando a vida no planeta inteiro. E são florestas que dão comida, que dão remédio, são florestas que têm uma interação com a vida dos humanos inteligente. Tem um cientista nosso aqui do nosso país, que é o Antônio Nobre. O Antônio Nobre, ele veio há cerca de 1 ano para cá, divulgando os estudos que comprovam que as árvores, as florestas, elas mantêm, da mesma maneira que na sua superfície, elas têm toda essa rede de copas de árvores, de galhos, e a estrutura da árvore, para baixo
ela tem uma rede que ele chama de uma network, uma rede inteligente que o tempo inteiro opera, transmite e articula diferentes sentidos na relação dessa infrarrede, dessa network de terminais das árvores, de raízes, que elas se protegem, elas se autorregulam e cuidam uma das outras. Tem descrição de que uma árvore centenária, quando ela começa a fazer a falência do organismo dela, ela tem uma transmissão direta para esse sistema que vai distribuir a energia que ela não vai mais utilizar num sistema de formação de outras redes. Então ela nunca joga fora o que ela tem de circuitos ativos. Eles são transmitidos para essa rede, que ela continua se atualizando e restaurando umas às outras, protegendo umas às outras. Se um organismo estranho ataca uma espécie dessa, né, um sujeito dessa espécie, as outras são solidárias com ela, mandam energia, mandam força para ajudar. É uma sensibilidade transcendental. As árvores têm essa transcendência, os humanos têm também, só que os humanos estão cada vez mais abandonando esses circuitos e se voltando mais para essa coisa do consumo, né, uma fúria consumista, que não leva em conta suas outras fontes de alimentação. E é uma alienação esse é o divórcio dos humanos da natureza, explicando a ideia do divórcio, né? Você falando de divórcio, queria saber se existe alguma reconciliação daqueles que fizeram o divórcio com a natureza e daqueles que pretendem se reconciliar. Qual seria o caminho para o ser humano se reconciliar e trabalhar nessa network, mas de forma viva, junto com os outros seres, inclusive os vegetais, né? A restauração, né, da vida no planeta, ela abre uma possibilidade para os humanos também, né? Além das outras espécies, óbvio. A questão é que os humanos têm que fazer um movimento de encontro com essa restauração. E quando a gente fala num divórcio, nós estamos falando, é como se uma direção, um vórtice, tivesse sofrido uma bifurcação e drenou energia para outros campos. Ele não tem muita relação com essa ideia afetiva, com essa ideia das relações interpessoais, onde alguém se separa, vira amigo, inimigo. Tem mais a ver com energia. O organismo da Terra é energia. Se nós não tivermos sintonia com essa energia do organismo da Terra, as nossas intenções, na verdade, não valem nada. É por isso que tem um provérbio que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Você comentou, né, que o mundo não vai voltar à normalidade. Inclusive, eu já ouvi você falando, tomara, né, que o mundo não volte ao que ele achava que era a normalidade. Como é que você, Ailton, enxerga que vai ser esse mundo pós-pandemia? Quem dera que eu enxergasse no sentido possível de descrever alguma coisa para depois. Quando eu afirmo que a gente deveria reconhecer que o amanhã não está à venda, significa também não ter uma plataforma futura para vender para ninguém, porque seria uma contradição eu convocar as pessoas dizendo que o amanhã não está à venda e terminasse o nosso encontro dizendo que eu tenho um prospecto para vender sobre o futuro. Então, talvez a mensagem que você passe seja, talvez, do ser humano ter um pouco mais de cuidado com a vida dele, com a vitalidade dele, mais do que vida, né? Com a vitalidade dele e com o ambiente que ele vive no agora, no presente momento, é isso? Exatamente. Isso seria a tradução da ideia de ecologia. Um organismo perturbado até sarar e poder se reintegrar de novo no fluxo da vida. Ecologia. Ailton, olha, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa tão boa, tão positiva. Espero que todos tenham gostado e não vejo a hora da gente poder se encontrar pessoalmente aí, né? Ótimo. Afinal de contas, você é do Rio Doce. Muito obrigado pela sua participação e fique bem. Ótimo, bom dia para você, boa semana, tá?
Esse episódio está chegando ao fim, mas eu queria destacar alguns pontos e também dar algumas dicas especiais para vocês. Chegou a hora do momento... para pensar em casa. Você por acaso teria alguma dica de leitura, algum artigo, algo que você viu recentemente que você gostaria de dar a dica? Olha, tem um livro que eu estou lendo e fico recomendando aos outros, Terra Inabitável. É um livro de um jornalista americano e que se tornou o maior pesquisador do painel do clima e das mudanças climáticas. A maior, digamos assim, a pessoa mais inteirada sobre isso escreveu um livro com o título de Terra Inabitável. Ele se chama David Wallace. Olha, é uma leitura muito instigante, ela convoca muito o nosso sentido de reconhecer o quanto nós já detonamos o planeta como nossa morada comum e que nós estamos agora diante de um fato objetivo, que é se a Terra esquentar mais 1,5, a gente frita, nós seremos fritados, nós vamos virar biscoitos torrados. A outra leitura, que é quase que fosse uma compensação por tanta aridez, é um que tem o título de O Direito da Natureza, que é de um autor chamado Eduardo Gudinas. E o Direito da Natureza, ele recupera todos os estudos também feitos ao longo do século XX sobre a ideia da regulação que as leis dos homens fazem sobre a natureza, até a gente chegar no século XXI, com alguns especialistas dizendo que os homens não têm, digamos, o direito moral de estabelecer o direito da natureza, e que seria muita pretensão os humanos querer legislar sobre os direitos dessa natureza, regular o que a Terra pode. E ela vai ficar aí quando a gente for embora, né? A gente precisa dela, ela não precisa da gente, né? É, exatamente. Nessa conversa, o Ailton Krenak alertou sobre a morte de indígenas no Brasil pelo coronavírus. Ele também destacou que o ser humano se divorciou há muito tempo da natureza. Para ele, o planeta é um organismo vivo e que nós nos comportamos como seres descartáveis. Ele fala que o ser humano tende a ver que a Terra está flagelada, sendo que nós, humanos, é que estamos flagelados, e que não temos a capacidade de acolher essa realidade porque o ser humano a repele. Ele diz que o mundo global está engolfado por uma cultura extrativista e que os oceanos também viraram uma grande feira, de onde se tira tudo e a Terra está sendo consumida de maneira voraz. Ele falou da economização da vida, que transforma tudo em mercadoria, e diz que isso é uma doença, que muitas dessas mercadorias são inúteis, mas que a gente vê isso por sofrer da doença do homem econômico, que está completamente envolvido com a materialidade das coisas. O Krenak explicou também o sentido do título O Amanhã Não Está à Venda. Ele diz que a gente não projeta para o amanhã as mesmas expectativas que a gente tinha até hoje, demandando pelas mercadorias extraídas do planeta para atender uma demanda global. Ele diz que, para a gente entender essa desconexão, a gente tem que pensar sobre a fúria consumista das sociedades, o que ele chama de alienação, que é o divórcio entre o ser humano e a natureza, como ele diz. Esse episódio, produzido pela Bambalaio, agora chegou ao fim. No descritivo do episódio eu vou incluir uns links do que foi falado aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe a sua avaliação, seus comentários e as suas estrelas. Enquanto isso, fora daqui, a gente pode se encontrar no Instagram e no Twitter, no @ReconectaPodcast, onde a gente vai publicar conteúdos relacionados para a gente dar sequência nesse debate e também interagir com você. Você me encontra também no Instagram pelo @RafaelDuartePhotography, né? Fotografia em inglês com PHOPHY. E você também já pode ouvir o segundo episódio sobre mudanças climáticas e a Amazônia com o climatologista Carlos Nobre, que já está disponível nas plataformas. Esse episódio foi gravado e editado por mim, Rafael Duarte, e teve participação especial da cantora Milena Godolfin, cantando um trecho do Samba Campeão de 2019 da Mangueira. E também contou com áudios da BBC e da Rádio CBN. Obrigado por reconectar e até a próxima. Half-Daff.